noite, em entrevista a jornalistas estrangeiros em Brasília, a presidente Dilma Rousseff volta a falar em tentativa de golpe. Mas ministros do STF explicam a diferença entre golpe e impeachment. E você vai ver também nesta edição do Jornal da Cultura. Foro privilegiado. Por que alguns brasileiros são mais iguais que outros? Manifestantes voltam a se reunir em São Paulo para protestar contra o impeachment. No Rio, um grupo invadiu um shopping center da zona sul da cidade para um ato em defesa do governo. A revista Fortune inclui o juiz Sérgio Moro entre as 50 personalidades mais influentes do mundo. Obama encerra a visita a Buenos Aires com uma exibição de tango. Não chegou a ser um milongueiro, mas não fez feio. Em nossa bancada de hoje tem o coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, Ricardo Senes, e o advogado criminalista Roberto Delmonto Júnior. Mande sua pergunta por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não esqueça de se identificar, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A presidente Dilma Rousseff tem afirmado que não vai ter golpe. E não mesmo, segundo ministros do Supremo. Para Carmen Lúcia e Dias Toffoli, o impeachment é um processo legal desde que respeitada a Constituição. No encontro no Palácio do Planalto com juristas que apoiam o governo, Dilma Rousseff assumiu um discurso de legalidade, afirmou que jamais vai renunciar e criticou o que chama de golpistas. Pode-se descrever um golpe de Estado com muitos nomes. Mas ele sempre será o que é: a ruptura da legalidade, atentado à democracia. Ontem, na inauguração de uma instalação de satélites em Brasília, a presidente afirmou que a inflação está em declínio. Disse que o mercado é pessimista e novamente chamou o possível afastamento de tentativa de golpe. Ainda assim, o processo de impeachment contra a presidente continua correndo na Câmara dos Deputados. Das 10 sessões iniciais, Dilma agora só tem 6 para apresentar sua defesa. E para ministros do STF, o impeachment é um processo legal e não é golpe. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-ministro Aires Brito diz que a presidente pode perder o cargo, por exemplo, em processo de impeachment, em ação penal, em ação de improbidade administrativa. Nada disso é golpe, afirmou. E ontem à noite, outros ministros deram sua interpretação. Não se trata de um golpe. Todas as democracias têm mecanismos de controles e o processo de impeachment é um tipo de controle. Eu não vou opinar sobre o caso concreto, porque o juiz do caso concreto é a Câmara dos Deputados inicialmente e posteriormente o Senado da República. Qualquer andamento do processo que esteja fora das regras legais pode o Supremo Tribunal Federal, então, colocar dentro dos parâmetros da Constituição. E aqueles que se sentirem atingidos podem recorrer à Justiça brasileira. O presidente deve ter dito que, se não se cumprir a Constituição, é que poderia haver algum desbordamento. Não acredito que ela tenha falado que impeachment é golpe, porque o impeachment é um instituto previsto constitucionalmente, o que não pode acontecer de jeito nenhum é nem impeachment, nem qualquer tipo de processo político penal ou penal sem observância das regras constitucionais. Em entrevista a correspondentes estrangeiros em Brasília, a presidente Dilma Rousseff voltou a afirmar que está sendo vítima de uma tentativa de golpe. E acrescentou que, caso seu governo seja derrubado, isso deixará marcas profundas na sociedade brasileira. Bom, as declarações aí são de opiniões de peso aí, né, dos ministros, agora do Supremo, e de um ex-ministro que deixou aí o STF com uma imagem impecável, que é o ex-ministro Aires Brito. Como vocês entendem essas declarações aí? Eles colocam os ministros que o impeachment é um processo legal desde que respeitada a Constituição. Olha, se me permitem iniciar, eu digo que esse tipo de manifestação, Ricardo, boa noite, e que o PT vem fazendo como uma defesa, né, dizendo que o impeachment é golpe, ele é muito perigoso. Porque se o impeachment for adiante, e se for adiante, irá se realizar pelo Senado da República e pela Câmara, e se realmente Dilma venha a ser, entre aspas, empichada, a partir do momento que você tem esse discurso que o impeachment é golpe,
você está no day after, no dia de amanhã, você está alimentando uma verdadeira convulsão social. Então, isto, além de agredir o parlamento, quer dizer, o parlamento e o Senado com as sessões presididas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Henrique Ricardo Lewandowski. Portanto, você chamar um impeachment que tem um trâmite no parlamento e no Senado da República, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, de golpe, para mim é um discurso midiático, um discurso que inflama ainda mais o país e que não agrega nada. Nós temos que... A defesa da presidente da República tem que ser com base em fatos, com argumentos, com bases jurídicas, mas não neste alardear que seria golpe, porque isto insufla os ânimos que já estão bastante, digamos assim, aquecidos na nossa sociedade. E nós vivemos hoje, eu estava outro dia dialogando com colegas, né? Nós temos dois regimes, evidentemente, o presidencialismo, o parlamentarismo, e eu ouso dizer hoje nós vivemos o judiciarismo, porque nós temos o Supremo Tribunal Federal cada vez mais ditando as regras da nossa República, não é? E porque na omissão do Legislativo, muitas vezes em legislar como deveria, a contento, na incapacidade do Executivo de adotar medidas, nós estamos vendo cada vez mais o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário como um todo crescer em nossa República. Então, eu ouso fazer essa analogia com judiciarismo, talvez seja o nosso regime, nossa República de fato, e nem parlamentarismo, que seria bom, eu sou parlamentarista por vocação, e nem o presidencialismo. Eu daria um passo além ainda, concordo plenamente. Eu acho irresponsável a Dilma, uma presidente, chefe de Estado, que conhece a Constituição, é de um partido que demandou durante muito tempo o impeachment do período Fernando Henrique, tá certo? Colocou pedidos de impeachment de maneira frequente durante Fernando Henrique, colocar o tema do impeachment como um golpe de Estado. Você fala, um chefe de Estado falar publicamente que acha que está sofrendo um processo de golpe, isso é muito grave, não é pouco grave, tá certo? E é uma ofensa para qualquer cidadão minimamente informado de que comparar impeachment com golpe. Agora, obviamente, a presidente e quem quiser na sociedade tem o direito de discordar sobre as razões que estão por trás do impeachment, tá certo? Então, a discordância e a própria defesa política com relação ao impeachment é absolutamente legítimo e mais do que legítimo. Faz sentido. Se você olhar no debate, inclusive do aspecto jurídico do impeachment, se houve mesmo crime de responsabilidade nesse mandato e não no anterior, ou se houve algum outro tipo de crime, isso é absolutamente passível de debate. Não é claro esse processo. Eu acho que faz sentido, e tanto que a gente está vendo a sociedade dividida. Você tem juristas, inclusive, dos dois lados. Agora, isso é uma coisa, discordar das naturezas do processo... O Antônio Carlos até coloca que isso não pode, então, até criar uma convulsão nacional. É uma convulsão, não sei, mas é um ator político fundamental na República se colocando de maneira pouco republicana, na medida em que, ao considerar um processo de impeachment, que é um processo político, essa é outra coisa importante, o processo do impeachment não é um processo jurídico, e ele é feito para ser político na medida que se entende que existe uma figura que não é o do processo jurídico de se cassar mandato e que ele coloca algumas prerrogativas. Uma prerrogativa é jurídica, de caráter jurídico, ou seja, é necessário algum tipo de crime, mas o processo em si é político. Por isso que ele passa pelo Câmara e pelo Senado e não passa pelo Supremo. Ainda sobre esse assunto, eu gostaria de colocar aqui uma outra declaração, que é também do ex-ministro do Supremo, Aires Brito, que ele disse o seguinte: a voz das urnas não é suficiente para legitimar um governo. A presidente tem que se legitimar o tempo todo. Eu gostaria de salientar nessa questão que nós temos hoje o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil apoiando a abertura do processo de impeachment. Nós temos a Fiesp, nós temos as associações comerciais de todo o Brasil. Quer dizer, a partir do momento que uma Ordem dos Advogados do Brasil apoia a abertura do processo de impeachment, chamar isso de golpe... Então, isso me parece mais um argumento daqueles que querem fugir ao debate efetivo jurídico. Olha, tem o processo de impeachment, vão se defender no processo de impeachment. Agora, eu gostaria também de salientar que nós vamos ter na semana que vem, na minha ótica, um dos julgamentos mais importantes do nosso país.
porque aquela decisão polêmica para alguns do ministro Gilmar Mendes vai ser levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E nessa decisão de Gilmar Mendes, em que suspendeu a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil, o Gilmar Mendes, ele é muito duro, ele é muito, digamos assim, enfático em dizer que houve desvio de finalidade, que teria havido, sim, uma mudança do juiz natural da causa para favorecer o ex-presidente Lula. São acusações muito graves que o ministro Gilmar Mendes fez. E nas entrelinhas do ministro Gilmar Mendes, Ricardo, sobre o aspecto criminal, até aponta ali, tangencia um crime de prevaricação, que é quando um agente público realiza um ato de ofício contra a lei ou retarda em fazer aquilo que deveria fazer por interesse pessoal. Então, se o Supremo Tribunal Federal, o Pleno, chancelar a decisão do ministro Gilmar Mendes, monocrática dele, de que a nomeação do ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil foi um desvio de finalidade do ato para protegê-lo por um interesse pessoal, e o Pleno decidir isso, o Procurador-Geral da República, Janot, vai estar aí com tudo para abrir uma investigação contra a presidente da República ou até um oferecimento de denúncia por crime comum perante o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a questão não é mais o Lula, se ele vai ter foro ou não vai ter foro. A questão é que está sendo posto em julgamento o ato da presidente Dilma em nomeá-lo. É ela que estará sendo julgada na semana que vem pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir aqui. Vamos lá. E um ex-funcionário da Casa Branca afirmou que a Petrobras e outras empresas brasileiras que tenham praticado fraude financeira nos Estados Unidos terão de responder por isso perante a justiça norte-americana. Joel Velasco, que trabalhou no governo de Bill Clinton, disse que é só uma questão de tempo até que autoridades norte-americanas batam a porta de subsidiárias da Petrobras e de algumas construtoras. E a seguir, foro privilegiado, uma instância da justiça reservada aos brasileiros que são mais iguais que os outros. E mais, revista Fortune inclui o juiz Sérgio Moro entre as 50 personalidades mais importantes do mundo. O termo foro privilegiado é assunto polêmico e, apesar das explicações dos especialistas, para a maioria das pessoas ainda lembra um recurso só para uns poucos privilegiados. Ao longo da história, várias pessoas tiveram privilégios por conta de suas origens. Nascer nas classes mais favorecidas sempre foi uma vantagem. Para os romanos, privilegium denominava a lei ou medida tomada em favor de alguém. A noção de foro privilegiado tem origem na Inglaterra no século XVII. Para impedir que o rei mandasse a guilhotina quem o contrariasse, foram criados dois recursos. Um que garantia a liberdade de expressão e outro que evitava prisões arbitrárias. Hoje, o foro privilegiado estabelece que, em caso de ação penal, autoridades públicas sejam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça de Primeira Instância, como ocorre com os cidadãos em geral. O chamado Fórum Privilegiado foi instituído no Brasil logo depois da proclamação da República, na Constituição de 1891, mas valia só para presidente e ministros de Estado. Passou a valer para deputados e senadores em 2001, logo após a aprovação da emenda constitucional proposta pelo então senador paraibano Ronaldo Cunha Lima, do PMDB. Ele morreu em 2012. O cientista político Cláudio Couto afirma que o foro privilegiado não deveria se estender a todos os deputados e senadores, mas valer apenas para os cargos mais representativos do país, e explica por que ele é importante. Pelos efeitos que às vezes a decisão de um juiz isolado podem ter para a estabilidade política, para o aguçamento dos conflitos políticos, essas autoridades elas devem ser julgadas apenas por tribunais colegiados e em níveis mais elevados, porque aí você teria mais responsabilidade política e mais dificuldade de que alguém sozinho tomasse uma decisão irresponsável. Então, em quais casos aí o foro privilegiado deve ser mantido ou não? Faz sentido ou não? Bem, o foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, antes de mais nada, é vinculado ao cargo, não à pessoa. Porque quando foi no finalzinho do governo do Fernando Henrique, em 2000, antes de começar o governo Lula, bem no final, aprovou-se uma lei
em que o foro por prerrogativa de função se estendia, inclusive, para processos que teriam início depois do sujeito já deixar o cargo. Era mais extenso, inclusive. Uau. Porque entendia, mas desde que fossem fatos relativos à época em que ele era ministro. Então, deixou de ser ministro. Tem uma acusação de quando era ministro, deveria ser, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2005, julgou inconstitucional isso, dizendo, olha, o foro por prerrogativa de função é do cargo, não é da pessoa. Deixou o cargo, não existe mais foro. Isso, em 2005, foi uma ação direta de inconstitucionalidade que o plenário do Supremo acabou com isso. E aí, uma das críticas ao foro por prerrogativa de função, Ricardo, é a seguinte. O sujeito, que aconteceu com o Paulo Maluf, o sujeito é eleito deputado federal, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí ele deixa de ser deputado, vem para o juízo de primeira instância. Aí refaz tudo de novo. Aí, quando está para julgar, ele é eleito novamente deputado federal, vai para o Supremo Tribunal Federal. Aí depois renuncia o mandato. Volta para baixo. Nessas idas e voltas, e cada ida, cada volta, são 6 meses, 1 ano para recomeçar, porque os tribunais estão abarrotados. Houve o famoso caso daquele Nathan Donadon, em 2010, no caso do mensalão. Ele estava para ser julgado, aí o deputado, espertalhão, na hora viu que ia ser condenado no Supremo Tribunal Federal, renunciou ao cargo. O Supremo falou, não, senhor, isso é uma fraude ao juiz natural, você está manipulando o juiz e você, apesar de não ser mais deputado, você será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, o lado negativo, em termos pragmáticos disso, é essa mudança das cadeiras. Desce, sobe, desce. Uma hora é ministro, vai para lá. Depois se renuncia, desce. E o Supremo está muito atento para essa questão de manipulação do juiz natural. A tendência é perpetuar os juízes. Agora, só assim, tem aspectos positivos, eu já vou terminar para o Ricardo falar, que é o seguinte, o aspecto negativo para a defesa, por exemplo, que não tem recurso, não tem apelação. É um tiro só. Quer dizer, no mensalão, muitos foram condenados, mas não tem para quem recorrer. Isso é ruim para a defesa. Agora, por outro lado, os tribunais superiores estão abarrotados. Eles não conseguem ter instrução criminal, não conseguem julgar. O caso do mensalão foi um ponto fora da curva. Não se consegue chegar a termo. Portanto, tem um lado negativo que é isso, os tribunais não dão conta. E para todos os outros, é uma corte constitucional. São mais de 50 mil processos do Supremo. Você para um caso mensalão, parou a corte inteira. Então, o foro por prerrogativa de função engessa os tribunais superiores e para a defesa também é ruim porque não tem recurso. E, às vezes, é bom, portanto, para alguns acusados que contam com que possam deixar de ser ministro, deixar de ser deputado, e aí fica essa dança das cadeiras. Deixa eu só colocar um comentário aqui do Mauro Pucci. Ele diz que pessoas nomeadas não deveriam ter foro privilegiado para justamente evitar desmandos. Eu acho que essa questão, sem dúvida nenhuma, ele tem uma questão jurídica que eu acho que tem a ver com o que o Delmano está mencionando, e talvez o próprio Supremo já tenha indicado de que começou um processo numa instância, vai até o fim, independente da alteração. Isso poderia ser uma solução, uma jurisprudência. Mas com relação à abrangência, né, eu acho que tem o foro em si, o foro privilegiado, que ganhou esse nome, mas no fundo é o foro por prerrogativa de função. Ele, num sistema democrático, ele tem a função de tentar, de alguma maneira, blindar as principais autoridades de algum tipo de decisão jurídica meio fora do padrão usual, que é o que a gente, por exemplo, está vendo alguns abusos agora do Moro. Ele poderia claramente ser um caso de desvio, vamos dizer, de uma função jurídica atrapalhando o exercício livre de alguns mandantes fundamentais na República. Então, eu acho que, na linha do que foi perguntado, você poderia... É um tipo de instrumento democrático que eu acho que importante, o fórum privilegiado, mas não deveria ser tão extenso como ele é hoje. Eu concordo com o professor Cláudio quando ele diz que talvez no parlamento não faça sentido todos os parlamentares terem esse privilégio. Mas possivelmente os presidentes das casas, ou talvez até os vice-presidentes, seria o suficiente. E no Poder Executivo, blindar por aquelas funções que são as principais. Então, eu acho que faz sentido o instrumento.
momento. Talvez ele esteja um pouco amplo demais, mas na democracia, em particular em democracias como a do Brasil, me parece que ainda faz sentido. Então precisaria ser revisto em alguns pontos. Eu gostaria de deixar bem claro minha posição, que eu sou contrário ao foro por prerrogativa de função, escrevi artigos em jornais nesse sentido, só para presidente da República, vice-presidente, governadores e vice-governadores. Para mim, todos são iguais perante a lei, têm que ser julgados em primeiro grau. Se houver abusos, existem recursos. Nós temos que prestigiar os juízes de primeiro grau e existe o sistema de recursos. E aí se prestigia também a defesa. Evidentemente que um desembargador, se cometer um crime e ser julgado por um juiz de primeiro grau, eles odeiam isso. Como que um desembargador vai ser julgado por um juiz de grau inferior? Mas todos são iguais perante a lei. Nos Estados Unidos, por exemplo, Bill Clinton, quando teve o caso na Mônica Lewinsky, foi julgado pela corte, lá embaixo, de primeiro grau, pelo cidadão americano. Centenas de manifestantes convocados pelas centrais sindicais participaram de marcha em defesa do governo na zona oeste da cidade. A manifestação começou no Largo da Batata, em Pinheiros. Entre os militantes estavam integrantes do MST, MTST e outros movimentos populares. Eles levavam bandeiras dos diversos grupos e faixas criticando os partidos de oposição. O número de participantes foi calculado em cerca de 500 pessoas. A multidão gritava lemas contra o impeachment e a favor do governo da presidente Dilma Rousseff. E no Rio de Janeiro, dezenas de manifestantes levando bandeiras do MTST invadiram um shopping onde distribuíram sanduíches. Os manifestantes gritavam lemas em defesa do governo de Dilma Rousseff e repetiam que não haverá golpe, em referência aos pedidos de impeachment da presidente. O protesto aconteceu no Shopping Rio Sul, em Botafogo, zona sul da cidade. Eles distribuíram sanduíches de mortadela, enquanto diziam que lá não tinha coxinha. Em Porto Alegre, um grupo montou um acampamento Sérgio Moro no centro da cidade, onde os participantes têm churrasco gratuito e cantam hinos das equipes de futebol do Grêmio e do Internacional. Eles defendem o impeachment. Em Curitiba, os presos na mais recente operação da Lava Jato foram levados hoje para exame de corpo de delito. A maioria dos detidos é de funcionários da Odebrecht, suspeitos de participação no esquema de distribuição de propinas. Vamos aproveitar essas manifestações aí para trazer aqui uma outra questão. Hoje, em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, o psicanalista Contardo Caligares escreveu que está difícil conversar nos dias de hoje. Isso porque nossos interlocutores só querem saber de que lado estamos. E pior, se você ousar dizer que não está de lado algum, vai ser entendido como se estivesse contra eles. E também sobre esse assunto, o filósofo Mário Sérgio Cortella, na Rádio CBN, alertou para a radicalização que vem se espalhando, principalmente na internet. É necessário ter racionalidade e inteligência sem ódio. Falta inteligência democrática. Onde pode, então, chegar essa radicalização? Daqui a pouco as pessoas vão estar se agredindo, então, só por pensarem diferente? Eu acho que está absolutamente artificial esse momento do país. Ele está acumulando uma certa, vamos dizer, revolta com relação ao processo eleitoral, né? Porque, de fato, de uma certa maneira, Dilma se elegeu com uma plataforma, depois imediatamente começou a rever a sua plataforma. Isso gerou um problema, claro, de credibilidade, etc. Somou-se a esse processo enorme de corrupção que está... Agora, isso não deveria fazer o debate público ficar tão empobrecido como, infelizmente, está ficando, né? Eu acho que o que está ocorrendo no Brasil é uma simplificação do processo, tá certo? É achar que uma personalização do processo e do problema. O que é um reducionismo lamentável, né? Porque parece que o problema do Brasil hoje chama-se Dilma. Seria absolutamente inocente alguma pessoa imaginar isso, né? Eu acho que você pode tirar a Dilma, que o problema vai continuar. Na verdade, eu acho que a Dilma hoje é uma parte menor do problema, do impasse que a gente tem no país, né? Portanto, para mim, se tirar ou não tirar a Dilma, não vai resolver a essência do nosso problema. E o debate não está indo para essas questões que são fundamentais, que basicamente, eu diria que o problema fundamental não tem a ver com Dilma, não tem a ver com o Lula, ou não tem a ver com o Moro, mas tem a ver com a ausência de uma maioria no país com alguma visão organizada e sustentável para o desenvolvimento do país. Nós perdemos a maioria. Hoje está sendo uma guerra de guerrilha entre grupos minoritários, grupos políticos minoritários. O grupo do governo está minoritário, o grupo, PSDB, Democratas é minoritário, o grupo
Cunha e Companhia Limitada é minoritário, só que um fica dando tiro no outro, nenhum se organiza e deixa o país sem uma agenda. Então, se fosse só a crise do governo, ok, você teria uma oposição organizada propondo uma alternativa. O problema é que você não tem isso. Então, é uma crise do governo com uma crise da oposição. Então, eu diria assim, e a simplificação no momento desse é o pior dos remédios. Parece tão fla-flu, né? E eu diria que não é nem um fla-flu, porque não tem o flu, só tem o fla, que só tem o Lula e a Dilma. Você só tem um lado. Antes você tivesse uma polarização de fato. Então, é uma simplificação concordo que bastante perigosa. Eu complemento, adendo ao que o Ricardo disse, há sobretudo uma crise de representatividade. Né? Exato. A questão da corrupção, que eclodiu muito forte, pega todos os partidos, a questão do financiamento de campanhas políticas. O brasileiro percebeu, acordou que a corrupção, que pega toda a sociedade, é que está engessando o nosso país. A corrupção, tudo custa muito caro, o dinheiro não tem fim, não tem dinheiro suficiente. E aí houve um discurso, digamos, de grande desenvolvimento, um discurso, vamos aumentar a classe média, só que ao mesmo tempo que veio esse discurso, e todo mundo ficou muito feliz, todas as classes sociais ficaram felizes. Claro. No começo do governo Lula, estava todo mundo feliz. No segundo governo Lula, 80% apoiando. Estava todo mundo feliz. De repente, caiu tudo, a economia veio desabando e vieram esses escândalos de corrupção atingindo a nossa maior empresa, que é a Petrobras. Então, os brasileiros se sentiram, de certa forma, espoliados, né? Nós fomos roubados, não estávamos sabendo, estávamos enganados. Isso juntou nesse caldo completo, né? E sobretudo, com foco na corrupção. E a gente fica pensando, né, essa radicalização toda, de fato, é muito simplista você etiquetar. Não é? É isto ou é aquilo. Agora, os nossos parlamentares estão realmente muito em baixa e com razão. A crise econômica é altíssima e há pautas comuns. Mesmo, apesar do fla-flu, existem pautas comuns. Por exemplo, no começo de tudo isso, eu lembro que o MST era contra a Dilma. O STED ele vinha contra a política da Dilma, porque era uma política que estava, quando tinha o Levi com o ministro da Economia, muito para os bancos. Então, o próprio MST. Depois, hoje, o MTST também contra a política econômica. Também estão achando a Dilma de direita demais. Quer dizer, isso faz parte da democracia. Agora, a radicalização é de todo ruim mesmo. E nós estamos vivendo um momento de intolerância, né, Ricardo? Sim, isso é muito ruim. Eu nunca vi esse clima no Brasil, né? Parece que pelas redes sociais fica ainda mais fácil, né? Tirando esse olho no olho, aí as pessoas acabam... A rede social é o meio da maior simplificação possível, né? E o secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, Edson Aparecido, alvo de investigação do Ministério Público por suposto enriquecimento ilícito, divulgou sua versão para a origem do dinheiro usado na compra de um apartamento. Edson Aparecido disse que tomou emprestados R$110 mil em 2006 de sua então assistente namorada, com quem hoje é casado. Segundo ele, o dinheiro foi utilizado para completar o valor da compra do apartamento onde reside atualmente, mas não foi declarado ao imposto de renda. E a revista Fortune divulgou a lista anual das pessoas mais influentes do mundo atualmente. O ranking só tem um brasileiro, o juiz Sérgio Moro, que aparece em 13º lugar. A relação da Fortune inclui 50 homens e mulheres que se destacam em suas tarefas, que, segundo a revista, inspiram os outros a fazer o mesmo, seja nos negócios, nas funções públicas, na filantropia ou na arte. Em primeiro lugar na lista aparece o empresário Jeff Bezos, criador da Amazon, também conhecido por suas ações de filantropia. Figuram na relação ainda a chanceler alemã Angela Merkel, o Papa Francisco, o presidente argentino Maurício Macri e o cantor Bono. Sobre Moro, a Fortune afirma que o juiz é o principal protagonista de uma luta contra o esquema de corrupção que desviou bilhões de reais da Petrobras para os bolsos de políticos e funcionários. A seguir, matemática e português, as disciplinas que constituem um verdadeiro desafio para os estudantes brasileiros. E mais, daqui a pouco você vai ver o dançarino Obama num pequeno show em Buenos Aires. Quem aí nunca precisou encontrar o valor de X ou identificar o sujeito de uma oração? Matemática e português são as disciplinas mais básicas do ensino e estão presentes desde os primeiros anos escolares. E são também a grande pedra no sapato dos alunos brasileiros. Esse é o tema do quadro Questão de Classe dessa semana.
dia de aula de matemática e de feira para essa turma do primeiro ano do ensino médio. Tudo 2? É 2 esvacia. Caderno e caneta na mão para não perder as contas. Berinjela. Berinjela é 2 também, né? Verificar alguns conceitos de matemática relacionados com estatística, relacionados com o custo de vida de uma cesta alimentar. Então eles conseguem verificar que aquilo que eles estão aprendendo é algo útil, é algo concreto, é algo que eles podem levar para a vida deles. Você aprende a fazer conta rápido, você olha os preços, você aprende a ver se o produto é bom. Você acha que você aprende melhor? Acho que sim. O rendimento deles melhora muito. Muda muita coisa, é bom sair da sala de aula. É melhor ter aqui. É bem melhor. Então ele vivencia muito mais a feira, vivencia muito mais a rua, vivencia muito mais a dinâmica do transporte, a cidade, do que a sala de aula, que às vezes você não consegue reproduzir num quadro negro. Mais do que um desafio para o professor, melhorar o desempenho dos alunos na matemática é um desafio para a educação brasileira. O país está entre os últimos colocados no ranking internacional que mede a eficiência do ensino. PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é elaborado pela Organização para a Cooperação em Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Dos 64 países avaliados na última edição, a China, considerando apenas a região de Xangai, ocupou o primeiro lugar, seguida por Singapura e Hong Kong. O Brasil ficou apenas em 58º lugar. Indonésia e Peru amargaram as últimas posições. Há nos países desenvolvidos uma abordagem muito estratégica em relação ao futuro. A contribuição que a educação pode dar no futuro de cada indivíduo, no futuro da nação, como força de trabalho, como capacidade cidadã, etc. Então, a gente não consegue sair dessa mediocridade porque não há a decisão política, a vontade política de se procurar as referências internacionais. Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Nessa escola pública, há quase 500 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Aqui uma professora tem ensinado algo que os alunos vão levar para o resto da vida escolar. A Andréa ensina como estudar. Parece óbvio, simples, mas não é. A ideia veio com um seminário sobre sustentabilidade e rendeu à professora o prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita, entre 3.600 inscritos. Eram termos difíceis, palavras que eles nunca tinham visto, mas a gente foi começando a fazer essa movimentação coletiva, né? Juntar, ver o que eles sabiam. A cada texto que a gente lia, a gente grifava as informações importantes e produziam esquemas. Eu achei muito legal porque é uma coisa diferente. A falta de domínio sobre a língua portuguesa é uma das maiores vilãs na hora de entrar no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, 40% dos candidatos são reprovados logo na primeira etapa dos processos seletivos. Um ditado com 20 palavras. 7. Admissão. Muitos erram palavras comuns do dia a dia. A ausência virá ausência, com L, Z e sem o acento circunflexo. Escassez vira escasez, com um S só e outro S no final. E exceção vira execão, com um S e depois C. Geralmente, quase metade das palavras são escritas erradas. Então, a gente percebe que hoje um público muito grande, se a gente for falar em um número em percentual, 25% dos brasileiros ou das pessoas que se candidatam tem uma deficiência na língua portuguesa. A seleção para a vaga de analista de comunicação nessa empresa de tecnologia levou 7 meses. Algumas pessoas já tinham morado fora, sabiam usar várias ferramentas de informática, softwares, mas na hora que escreveu alguma coisa, ela pecava no português. Laura, a contratada, errou apenas 3 palavras e tem uma que ela aprendeu para nunca mais esquecer. Asepsia se escreve A-S-S-E-P-S-I-A. Para quem tem dificuldades, há várias escolas de reforço. Esse método pioneiro começou no Japão e hoje mantém unidades em 48 países. Nós trabalhamos o individual.
E dentro da dificuldade ou facilidade do aluno, nós fazemos uma programação de estudo. E com a meta assim, ou aprende ou aprende. O Rafael faz aulas de matemática. Geralmente eu tiro 10, mas às vezes eu tiro 9, 8. Larissa não tinha tanta facilidade assim com os números. Ela passou 4 anos longe da escola e hoje faz supletivo. Agora... Eu gosto de matemática, que os professores têm aquela paciência de me ensinar. E o Luiz, de 10 anos, adora português. Tanto que o presente preferido dele é... livro. Por quê? Porque ele me interessa mais, sabe? O que você pediu de Natal? O livro. E você ganhou? O livro. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, nós vimos aí na reportagem que o Brasil está mal posicionado no ranking internacional, mas apesar disso, teve alguma melhoria nos últimos anos? Alguma evolução? Boa noite. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Alguma evolução teve, sim. Se a gente pegar, por exemplo, de 2000 a 2009, a média do resultado do PISA no Brasil melhorou 34 pontos. Agora, com altos e baixos, às vezes matemática melhorava um pouco, português diminuía, então isso não é uma progressão uniforme. E o resultado final ainda é muito ruim. A respeito disso, eu converso agora com Alejandra Velasco, que é superintendente do Todos pela Educação. Boa noite, Alejandra. O PISA, ele é um indicador que serve para quê exatamente? O PISA, ele é um indicador importante na medida que dá ao Brasil a referência da situação da educação no país. Ele é importante porque nos permite criar padrões, criar metas para a gente avançar na educação. Agora, muitos educadores defendem que com olhos no PISA, deveriam ser feitas muitas mudanças na nossa educação. Então, para a gente obter determinado resultado no PISA, a gente deveria tratar esses e esses temas dentro de matemática e português ao longo da vida escolar do aluno. Isso é razoável, na sua opinião? A gente está no caminho de definir esses objetivos de aprendizagem ao longo da educação básica. A definição de uma base nacional comum tem justamente esse objetivo, que tanto professores quanto as redes de ensino tenham muita clareza em relação ao que se espera que os alunos aprendam ao longo da educação básica, de tal forma que a gente chegue no ensino médio com a aprendizagem adequada. Agora, se o Brasil fizer direitinho a sua lição de casa e conseguir melhorar esses indicadores, o que isso significa para a população brasileira e também para os ganhos de produtividade no país? A gente terá pessoas se formando no ensino médio com a possibilidade e a capacidade de se incorporar à vida produtiva ou então continuar os estudos rumo à educação superior. Hoje a gente, de fato, observa que os jovens eles se formam sem um domínio da língua, então desafios simples como redigir um e-mail se tornam grandes desafios, fazer uma conta quem trabalha no comércio, calcular um desconto é uma tarefa difícil de ser cumprida. O que o Brasil deve fazer para que a gente atinja esses objetivos, na sua opinião? A brecha ela se abre muito cedo. A gente tem a oportunidade, a partir deste ano, se torna obrigatório o acesso à pré-escola. A gente precisa fechar a brecha desde a primeira infância, desde os primeiros anos do ensino fundamental, a gente tem que garantir a alfabetização e o letramento matemático de todas as crianças. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio, Andresa. Obrigada, Ricardo. Aí, como a Alejandra colocou, né, vem essas deficiências, saem da escola com essas deficiências, o que é pior, chegam no mercado de trabalho e quando conseguem alguma colocação, né? Não, sem dúvida. A questão que a gente está vendo aí da educação tem esse lado, que acho que a matéria indicou corretamente, que do ponto de vista quantitativo, o Brasil tem avançado muito bem no ponto de vista de colocar os jovens na escola, etc. Você vê que todos os índices do ponto de vista quantitativo
tem avançado nos últimos 20 anos. O grande problema agora, o desafio é qualitativo, né? A qualidade do ensino precisa sofrer uma revolução, e aí parece que nós estamos tendo mais dificuldade de avançar do que a gente teve na parte quantitativa. Mas, nesse sentido, eu acho que o que está ganhando um momento no Brasil é a ideia de que a educação ele é tão estratégico para o desenvolvimento do país que já não é mais um tema secundário na agenda. Ele está rapidamente, você vê o engajamento de sociedade civil, você vê de empresários, etc., que estão entendendo que se isso não andar, todos os outros temas de desenvolvimento não andam. A gente tem pelo menos 2 lados muito claros. Que é a economia, como a gente tem conhecido, está avançando para o que se chama de economia do conhecimento. Né? Cada vez mais depende de equipamento eletrônico, computacional, etc. Se o sujeito não tiver a mínima condição de operar isso, ele está fora da economia. E ele está fora não é só um problema dele, é um problema de competitividade do país. Nós estamos perdendo capacidade econômica no país. E, por outro lado, a educação também é talvez o elemento mais dinâmico para reduzir desigualdade no país. Né? Então, essa dupla função da educação, produtividade e justiça social, talvez é o que justifique que isso seja cada vez mais uma prioridade para o país. Né? Para concluir rapidamente. Rapidamente. Está perfeito tudo o que o Ricardo disse. Nós precisamos emancipar o nosso povo da ignorância, sem dúvida. É a emancipação da ignorância. Eu lembro, na minha infância, que existia o tal do telecurso primeiro grau na televisão, aquela coisa para dar acesso para a alfabetização, e tinha audiência o telecurso primeiro grau. E nós tínhamos políticas com a internet. Eu acho que se os nossos jovens tivessem o atrativo, o que eles gastam de tempo no Facebook, o que eles gastam de tempo com bobagem, joguinhos, né, nos seus celulares, de todas as classes sociais, porque o celular está espalhado em tudo. Se tivéssemos uma política de inclusão educacional com algo atrativo por meio desses aplicativos, como um Facebook da vida, nós teríamos muito conteúdo para passar para esses jovens, porque até a aula em Harvard de graça dá para assistir. Claro que aí precisaria falar inglês, mas outras aulas brasileiras, quer dizer, nós temos que usar essa ferramenta da internet, do telefone, do smartphone. Tornar a escola mais atraente aí, né, para os alunos, que aí é uma outra questão que nós vamos, né? E fora da escola, através de aplicativos também. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Segundo a equipe médica que cuida do governador, o tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo é dos mais agressivos, mas tem cura. Internado desde o dia 12 de março, Pezão começa o tratamento amanhã e deve ter alta na próxima terça-feira. Ele vai ficar de licença do cargo de governador por pelo menos 30 dias. Um forte temporal atingiu a cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. Uma pessoa morreu afogada. A água também invadiu lojas e hospitais. 38 bairros foram atingidos pela chuva e todos os rios da região transbordaram. Segundo a prefeitura, os moradores desalojados foram abrigados em escolas municipais. Um caminhão carregado com 300 quilos de dinamite tombou no município de Toledo, no Paraná, e provocou a interdição da BR-467. O trânsito das duas vias foi fechado para que o veículo fosse retirado da pista com segurança e sem risco de explosões. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro, mas passa bem. A procissão do Fogaréu reuniu milhares de fiéis na madrugada de hoje em Goiânia. O espetáculo revive a perseguição e a prisão de Jesus Cristo. Personagens encapuzados que representam soldados que prenderam Jesus saem à meia-noite aos sons de tambores e com tochas de fogo em direção à Igreja do Rosário. O espetáculo também inclui uma representação da Última Ceia. A tradição tem quase 300 anos de história. O mapa da violência no Brasil mostra números assustadores. Em alguns estados do Nordeste, os índices de homicídios estão entre os mais altos do mundo. Essa mulher, que tem medo de se identificar, presenciou o assassinato da amiga no ano passado. Quando foi lá pelas 3h30, ele voltou e matou ela. Ele estava com a pistola. A amiga morta faz parte de uma estatística. Mais de 10% dos homicídios do mundo acontecem aqui no Brasil. Só em 2014, a violência tirou a vida de 60 mil pessoas, o maior número já registrado no país. Os dados são da pesquisa Atlas da Violência, uma parceria entre o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base nas informações do Ministério da Saúde.
O estudo mostra que, em 10 anos, cresceram as taxas de homicídios entre a população negra, a de mulheres e a de jovens. A região Nordeste lidera a lista. 6 estados apresentaram, em uma década, crescimento superior a 100% na taxa de homicídios. Rio Grande do Norte está em primeiro lugar na escalada, com 308%, seguido pelo Maranhão, com mais de 200%, Ceará, Bahia, Paraíba e Sergipe. O Nordeste tem uma característica que, pela dinâmica urbana, espacial e pela forma como o Estado está organizado. Segurança não é só polícia, também é polícia, mas as prefeituras têm um papel fundamental em iluminação, em transporte, em fazer com que o ambiente se torne mais seguro e, em se tornando mais seguro, as pessoas consigam evitar que crimes aconteçam. Já as regiões Sul e Sudeste apresentaram redução nos índices de violência. Em São Paulo, a queda foi de mais de 50%. No Rio de Janeiro, mais de 30%, e no Paraná, menos de 5%. Seria importante, por exemplo, fazer um treinamento das polícias, já que um dos fatores desse incremento de homicídios é a baixíssima taxa de identificação dos criminosos, que não chega nem a 8%. Então é um crime fácil matar alguém sabendo que sua chance de não ser apanhado pela justiça é de mais de 92%. Há muito de abandono por parte do Estado, em todo sentido, federal, estadual e municipal, nessas questões de aumento ou de áreas com muita violência. E é uma violência que tem idade e tem cor, né? Que a gente percebe nos números, são mais jovens que são assassinados e mais negros, né? O número de negros assassinados aumentou aí em quase todos. E se você somar isso, jovens negros de periferia, aí a estatística estoura, né? Infelizmente, eu acho que isso é interessante. Na verdade, por trás dessa estatística, na média no Brasil, muito alta, ela esconde algumas questões que são específicas e importantes de ser ditas. Primeiro, você está vendo no Brasil uma dicotomia na dinâmica entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. O Norte e Nordeste, nos últimos anos, cresceu o número de assassinatos, de homicídios, 300%, 400%. E se você pegar estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, ele decresceu 50%, 60%. Então, por trás desse número assustador, você tem uma área que é mais assustadora ainda e outra que está começando a equacionar de alguma maneira o problema. E aí, de novo, se você olhar por outro recorte, que é a questão etária, a questão racial, aí você vê áreas, então, mais críticas ainda. O Leandro, aqui pelo WhatsApp, ele pergunta se não são números aí de uma guerra civil. E nós, como nós até comentamos enquanto estava o VT passando, né, e nós não temos tudo isso de mortes e não estamos em guerra, né? 10% das mortes no mundo. Agora, tem questões muito vinculadas à questão social de bolsões de miséria nas grandes periferias ou nas cidades que têm menos presença do Estado, de equipamentos do Estado, de educação que nós estamos falando, sem presença do Estado. E, realmente, o entrevistado falou muito bem da polícia, que não consegue investigar, uma polícia sucateada. Nós temos na Operação Lava Jato, por exemplo, uma polícia altamente sofisticada, porque tudo que é interceptação telefônica é mais fácil de investigar com a informática. Agora, esses crimes de morte matada, de morte morrida, de homicídio, é questão de impressão digital, de testemunha. E até hoje no Brasil não existe um banco de impressões digitais com o tal do OCR que lê as digitais. Isso é um absurdo. Portanto, as nossas polícias civis estão sucateadas. Aí você junta isso com aquilo, dá o que dá. O Tribunal Penal da ONU condenou o ex-líder sérvio Radovan Karadzic a 40 anos de prisão por crimes de guerra e contra a humanidade praticados durante a Guerra Civil na antiga Iugoslávia. Em pé diante da Corte de Haia, na Holanda, Radovan ouviu a sentença quieto, sem argumentar. Radovan Karadzic, guilty. O ex-dirigente sérvio bósnio de 70 anos foi considerado culpado pelo genocídio de Srebrenica em 1995. Na época, pelo menos 8.000 muçulmanos bósnios foram mortos numa campanha de limpeza étnica. O objetivo era exterminar os muçulmanos e expulsar os croatas dos territórios reivindicados pelos sérvios da Bósnia. Os corpos foram despejados em valas comuns. Karadzic também foi condenado por perseguição, extermínio, deportação, assassinato e pelo cerco a Sarajevo, que resultou em 10.000 mortes. A defesa prometeu recorrer da sentença. A Guerra Civil da Bósnia deixou mais de 100.000 mortos e 2 milhões deslocados na década de 90. E a seguir, Obama mostra seu lado showman e ataca de dançarino de tango em Buenos Aires. Foi
Foi inaugurada hoje uma nova unidade da Aliança Francesa em São Paulo, que fica na Avenida Faria Lima, zona sul da cidade. Durante a cerimônia, o vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, Jorge da Cunha Lima, recebeu a medalha de Cavaleiro da Legião de Honra da França. A medalha foi entregue ao vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, Jorge da Cunha Lima, pelo embaixador da França no Brasil, Laurent Billy, na tarde desta quinta-feira. A Ordem Nacional da Legião da Honra existe desde 1802 e é hoje a honraria máxima da França. Ela recompensa o mérito de militares, cientistas, artistas e pessoas que tenham feito a diferença no seu tempo. Na medida que eu divulgo pensamentos de grandes autores franceses do passado, do presente, grandes poetas, no fundo é uma comunhão de toda essa cultura latina, mas é um orgulho para mim e para o meu país. Mais de 92 mil pessoas já foram recompensadas com os méritos de cavalheiro e oficial da Legião da Honra. Depois do trabalho, o descanso. Ao encerrar a agenda de compromissos oficiais em Buenos Aires, o presidente Barack Obama seguiu para Bariloche, onde vai aproveitar uns dias de folga nos encontros com o presidente Maurício Macri. Obama fez história. Obama manifestou um amplo apoio à política de reformas do presidente Macri, que considerou fundamentais para a recuperação da economia do país, e pediu à justiça norte-americana que levante o bloqueio a novos empréstimos, a fim de garantir o retorno da Argentina ao mercado de capitais. Obama também fez uma meia-culpa por conta do envolvimento dos Estados Unidos com a ditadura militar argentina. E anunciou que vai acelerar a liberação de documentos oficiais daquele período, especialmente relatórios da CIA, que comprovam a participação norte-americana em atos de repressão. No último compromisso de ontem, em Buenos Aires, Obama mostrou mais uma vez seu lado showman. Aceitou o convite da bailarina argentina Moura Godoy e arriscou uns passos de tango. Nada que lembre Al Pacino em Perfume de Mulher, é claro. Olha, só para completar, a Argentina disse na entrevista ao jornal Folha de São Paulo: eu estou emocionada e não posso pedir mais nada à vida e nem ao tango. Como se ela pudesse morrer amanhã, então. Ô, louco! Agora é incrível como Obama realmente, nesse final de mandato, pegou a agenda internacional e está conseguindo fazer grandes movimentos. É bem interessante observar isso. De encerrar, queria voltar a uma outra questão que levantou aqui polêmica também nas redes sociais. As manifestações. Como manter serenidade, respeitando opiniões contrárias nesse momento? Eu acho que a primeira questão é a seguinte, é fugir da simplificação da discussão, né? Achar querer fazer uma avaliação do processo político como se fosse um filme de bang bang, onde tem o bandido e o mocinho. Se tentar no Brasil achar isso e classificar um de bandido, é a pior das soluções. É como se o país andar para trás num debate, num momento mais crítico, talvez, que a gente tenha nos últimos 20 anos. Eu digo que essa radicalização nas ruas, ela repercute a radicalização do próprio PT. Porque lá embaixo, lá atrás, Lula começou com esse negócio de nós e eles, e agora que é golpe. Quando você fala que impeachment é golpe, você também está radicalizando o discurso. Portanto, a origem disso vem do próprio PT, na minha opinião. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Eu queria desejar uma feliz Páscoa para todos. Obrigado. E o Jornal da Cultura fica por aqui em nosso Boa Noite de hoje. Deixamos vocês com imagens de uma nova atração para os turistas que vão a Roma. Uma capela da Igreja de Maria Antíqua, que ficou fechada por 36 anos para restauração. Por mais de 1000 anos, essa capela esteve soterrada após um terremoto. Descoberta em 1900, só começou a ser restaurada na década de 80. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você. Até amanhã.